Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Um morto e outro ferido a bala no Jaboatão dos Guararapes. Suspeito de roubo espancado até a morte no Jardim São Paulo. Mecânico assassinado a bala no Caiara da Iputinga. 2 jovens assassinados a bala no Santo Antônio de Camaragibe. Violência no Cabo de Santo Agostinho com 3 assassinatos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 9 de março de 2024. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, ou seja, de ontem para hoje, no estado de Pernambuco, foram registrados 13 assassinatos, 13 crimes, 4 homicídios, 4 pessoas foram mortas no interior e 9 no Grande Recife. 9 no Grande Recife, e a violência maior foi no Cabo de Santo Agostinho, onde 3 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas. Bruno Silva Nascimento, esse rapaz foi alvejado com disparo de arma de fogo no bairro São Gonçalo, em Petrolina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Ainda em Petrolina, mais precisamente na rua 37, no bairro Henrique Leite, elementos desconhecidos agrediram a bala Francisco de Assis Rodrigues Queiroz, que foi socorrido no hospital universitário, ou seja, no hospital lá mesmo de Petrolina. Janerson Dias Nunes, este foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua 3, no bairro Bela Vista. Projeto senador Nilo Coelho, também em Petrolina. A violência está demais em Petrolina. 2 pessoas sofreram atentado e esta, Janerson Dias Nunes, esse rapaz, foi assassinado a facadas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Hugo Barbosa Espíndola, este foi assassinado com tiros de pistola .40 ontem à noite. Ele morreu dentro de um carro e aconteceu esse crime em Insurreição, que fica na cidade de Sairé, numa Grécia do Estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria filho da empresária Rosemary da Casa das Telhas, lá em Gravatá. A motivação do crime, a autoria está sendo investigada. O corpo de Hugo Espíndola foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. José Jaciel da Silva, de 28 anos de idade, este foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem, pertinho das 9 horas da noite, na Praça Nossa Senhora da Soledade, localizada na rua Matias José, em Lagoa do Carro, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. Uma pessoa, Gilvan, ficou ferida, foi atingida na perna. Ele foi levado para o hospital local e depois removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Arthur Rodrigues Ferreira de Barros, um ex-presidiário por tráfico de drogas, foi assassinado com disparos de arma de fogo, morto com disparos de arma de fogo no bairro Luiz Gonzaga, em Vitória de Santo Antão. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, na próxima segunda-feira, dia 11 de março, haverá um julgamento sobre a morte, o assassinato de um vereador de Santa Maria do Cambucá. Será no Fórum Tomás de Aquino, aqui no Recife. A vítima era presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria do Cambucá, Jorge José de Lima. Isso mesmo. Passou 2 meses internado no Hospital da Restauração aqui no Recife, mas não resistiu e morreu. Nós, inclusive, divulgamos esse fato no Bandeira 2. A motivação teria sido política. O julgamento terá o comando do juiz da 4ª Vara Criminal, o doutor Abner Apolinário. E agora, minha gente, vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado. Hoje é sábado, tem gente aniversariando. Pão é o Marcelo conhecido como Pão. Ele mora em Barra de Jangada e é amigo de Douglas, que trabalha no IML. O garoto Miguel aniversariou ontem. Miguel completou 11 anos de idade, foi ontem. Isso, a família mora na rua Vencedora, no Alto Zé do Pinho. E o garoto Miguel é neto de Pedro Arudo Açougue e também é neto da dona Nena.
Pronto, tá toda a família já reunida no Alto Zé do Pinho, na Rua Vencedora, comemoração do aniversário do garoto Miguel, completando hoje 11 anos. Wagner Luiz está aniversariando, a esposa dele é Márcia, e os pais do Wagner Luiz, o comissário Cláudio Nô, seu Nonô, é da 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda, e também Dona Estela, Cláudio Nô e Dona Estela. E o Wagner Luiz é irmão de Júnior Cabeção, que é pai de Antonella e é esposo de Lu. Isso mesmo, tá toda a família já reunida e será na 4ª etapa do Rio Doce, na casa do comissário Cláudio Nô, seu Nonô e também Dona Estela. E um convidado especial é o Expedito, pai Dito, é fotógrafo aposentado. Também está aniversariando hoje Letícia Soares de Guarabira, na Paraíba, sei que era Guabiraba, mas Guarabira, na Paraíba. Letícia Soares está aniversariando, ela é filha de Zezé Taxista, Maria José Zezé Taxista do Pina, isso mesmo. Amanhã será o aniversário de Dona Rosa, isso, Dona Rosa será amanhã, ela que é mãe de Neide e Edna, e é esposa, Edna é esposa de Eduardo Cadeirante. O neto de Dona Rosa é José Edson, toda a família reunida na Tabajara. Maria Leite, enfermeira do CME do HR, Maria Leite está aniversariando e a festa dela será em Aldeia, isso, será em Aldeia, com todos os amigos, inclusive seu Sinésio, pai de Jaime e de Jaqueline, Jaime e Jaqueline, isso mesmo, Maria Leite aniversariando. George Byron Fonte Sobrinho, este é sócio da ANSEP, cujo presidente é Edmilson Miranda, e os diretores de Relações Públicas, João Evangelista, o conhecido João da Água, e Joaquim Neto, que também é da ANSEP Nacional. A secretária é Marlene. Arlan também está aniversariando, completando 34 anos. Arlan é filho de Aldevi e Leninha, que residem em Chão de Estrelas, na Campina do Barreto. Arlan é irmão de Vitor e é sobrinho de Aldemir, que trabalha no EMOP, e Santos, que trabalha no Caldinho do Neném. Isso mesmo. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o Coronel Edivaldo Ferraz J., os majores Alcide José Gonçalves e Luiz Lopes dos Prazeres, o subtenente José Filgueira, isso mesmo. Tem também os sargentos Evandro Macário da Silva, Ivo Ricardo Florencio, João Pedro de Lima, Manuel Duarte Pinheiro e Valdomiro Moreira da Silva. Tem também as pensionistas Evani Claudino Gomes, Maria Madalena da Silva França e Raimunda Francisca Araújo. E tem também os cabos Evandro Macário da Silva e o Wellington Xavier da Silva. Olha, minha gente, um motociclista identificado como Júnior, a informação que ele trabalhava na Jeep em Goiânia e morreu em um acidente de motocicleta na estrada de Mangue Seco, em Nova Cruz, Igaraçu, litoral norte de Pernambuco. Um rapaz que estava com ele na moto de carona, Eric, ficou ferido e foi socorrido. Os dois, segundo informações, estavam indo trabalhar. Foi na manhã de ontem, quando de repente aconteceu esse acidente. Portanto, o Júnior morreu e o Eric ficou ferido e foi socorrido. Josenildo Cavalcante da Silva, este rapaz sofreu um atentado à bala no centro, em São Bento do Una. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. Edson Ramos de Moraes, 35 anos de idade, ele teve a casa danificada, isso mesmo, a casa toda danificada na localidade Parque Três Vaqueiros, na zona rural de Araripina. Foram 2 elementos, um deles identificado como sendo Daniel da Silva Pereira, de 21 anos de idade, conhecido como Daniel Gordinho. É isso mesmo. E a informação é que essa derrubada da casa do rapaz, destruição, foi a mando do pessoal do Sem Terras. É o pessoal do Sem Terra que mandou desmanchar a casa do rapaz. O resultado, o Edson Ramos de Moraes compareceu na delegacia e prestou uma queixa pedindo providências. José Adeildo Batista Silva dos Santos, de 31 anos de idade,
um ex-presidiário conhecido por Rambo. Ele sofreu um atentado a bala na Rua Atum, no bairro da Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Elementos desconhecidos meteram vários tiros nele, uma das balas atingiu o olho dele. Ele foi socorrido no Hospital da Restauração em estado grave. Edson Ramos de Moraes, de 35 anos de idade, este foi baleado no Parque Três Vaqueiros, em Araripina. Um dos suspeitos, Daniel da Silva Pereira, esse caso que falamos há pouco. João Vitor da Silva Santos, um jovem com 18 anos de idade, ele sofreu um atentado à bala na Rua Lourival Bandeira de Melo, no bairro do Ibura. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Um morto e outro ferido a bala no Jaboatão dos Guararapes. Sérgio Laurentino Gomes, com 35 anos de idade, conhecido como Cascudo, ele foi assassinado a bala. Tinha saído de uma bebedeira e foi alvejado por disparos de grosso calibre. Isso aconteceu no Engenho São Salvador, no Canavial, local de difícil acesso, lá em Jaboatão dos Guararapes. Ele tinha saído de uma bebedeira com um amigo dele, Pida. Pida é um rapaz deficiente de uma perna e conseguiu, mesmo baleado, conseguiu sair correndo e escapar da morte. Já o Sérgio Cascudo não resistiu e faleceu. Ele, inclusive, o Cascudo, estaria respondendo por homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Suspeito de roubo espancado até a morte no bairro do Jardim, São Paulo. O rapaz não teve o nome ainda informado. Seria um ladrão, a informação é essa, que estaria roubando na área e acabou sendo espancado até a morte na Rua Coronel Fernando Machado, comunidade Inferninho, bem por trás do Motel Las Brisas, no bairro do Jardim, São Paulo, zona oeste do Recife. Ninguém informou quem matou o rapaz. Teria sido gente da comunidade que teria espancado ele até a morte. E a informação é que ele cometia roubos na localidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mecânico assassinado a bala no Caiara da Iputinga. João Bosco Gomes Júnior, com 28 anos de idade, mecânico, residente na Rua Coronel Fernando Furtado, na comunidade do Caiara, na Iputinga, zona oeste do Recife. Ele foi assassinado ontem por volta das 8h30 da noite, com disparo de arma de fogo dentro de casa por elementos desconhecidos. A esposa dele estaria em casa, presenciou o caso e ficou em estado de choque. Bosquinho, como era conhecido, havia deixado o presídio, mas estava assinando na justiça. Ele, segundo informações, teria envolvimento com roubos. O corpo de Bosquinho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. 2 jovens assassinados a tiros do Santo Antônio de Camaragibe. Uma das vítimas, Adrian Rian de Oliveira Ezequiel, um jovem. A outra vítima, um adolescente de 17 anos, Cauã. Os dois foram assassinados a bala já na madrugada de hoje por volta de 1h, dentro de uma casa na Rua Bela Vista do Paraíso, no Alto Santo Antônio, em Camaragibe. Cerca de 6 elementos desconhecidos invadiram a casa e mataram os 2 jovens, cujos corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Violência no Cabo de Santo Agostinho, com 3 assassinatos. O primeiro crime foi ontem à tarde, por volta de 1h30. A vítima é Givaldo Bonifácio da Silva, 63 anos de idade, morava na Rua São Sebastião, no bairro da Sapucaia, no Cabo, e foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro do Cabo de Santo Agostinho, bem pertinho da Praça do Jacaré, por trás do Hotel Beira Rio. Isso mesmo, crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele, Givaldo, seria dono de depósito de material reciclável. Isso mesmo, era conhecido como barraca.
e este cidadão de 63 anos, Givaldo, foi assassinado e a polícia não tem nenhuma linha de investigação até agora. A outra morte, o outro assassinato aconteceu também à tarde, foi por volta das 3 horas da tarde. Cleiton José da Silva, 37 anos de idade, foi morto a bala na rua 50, bem pertinho da escola José Rodrigues Carvalho, que fica também no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. E a terceira vítima da violência no Cabo, crime aconteceu ontem à noite. O rapaz, identificado apenas como Sérgio, foi assassinado com tiros de grosso calibre em terras do Engenho São Salvador, também no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Os corpos das vítimas, os rapazes, estão no Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.